Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, juntos com Ele nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir as coisas que os Espíritos superiores nos ensinam e desta forma melhorar a nossa conduta moral. Pedimos humildemente, Senhor, que nos permita a presença dos bons Espíritos, a fim de que nós possamos, desta nossa reunião, extrair o máximo de conhecimento, entesourá-lo em nossos corações, para que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Senhor, com este propósito, que em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, que nós o declaramos aberto. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão pela internet. Tem alguém? Ainda não, mas sejam muito bem-vindos, aqueles que estiverem, e a todos que estão presentes. É sempre com muito carinho que nós realizamos as nossas reuniões públicas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer? Muito bem. Então, eu tinha sugerido, desde uns 8 dias atrás, aproximadamente, a leitura parcial dessa matéria de janeiro de 66, de 1866, da Revista Espírita. E essa matéria intitula-se A Jovem Cataléptica de Souabe. Souabe é uma região da França, e a catalepsia é uma espécie mais profunda de sonambulismo, né? Um estado em que a pessoa fica quase parecendo como morta, né? As funções se restringem ao mínimo e a pessoa fica quase parecendo como morta. E essa moça, ela entrava nesse estado e começava a falar de coisas que ela era uma pessoa do sítio, uma pessoa da roça, não tinha o menor conhecimento de absolutamente nada, era inculta, né, naquela encarnação. E quando ela entrava nesse estado, ela começava a falar de coisas que somente uma pessoa culta, uma pessoa que tivesse frequentado os bancos da escola, poderia falar. Então, isso deixa bem claro, né? Deixou bem claro para Kardec e para os espíritas da época, aqueles que estudavam a doutrina espírita, que se dedicavam ao estudo da doutrina, a independência do corpo e da matéria, né? Porque ela no corpo, enquanto ela estava no corpo, em estado de lucidez, né? Estado de vigília, vivendo a vida de relação, era uma pessoa totalmente obtusa, né? Sem o menor conhecimento de absolutamente nada. E a partir do momento que o espírito se libertava parcialmente da matéria, né? O espírito se distanciava da matéria por esse estado excepcional que o corpo dela entrava. Todo mundo faz isso, né? Mas não de modo lúcido, né? Nós fazemos isso durante o sono, né? E nós lembramos parcialmente daquilo que aconteceu com as atividades do espírito, porque quem descansa é o corpo, o espírito nunca descansa, né? O espírito, ele sempre fica ativo, né? Está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, entrando em relação com os outros espíritos e tal. E nesse caso da catalepsia ou do sonambulismo, o encarnado que tem essa possibilidade, ele acaba relatando através do próprio corpo, através do próprio órgão fonador, ele consegue relatar aquilo que ele está visualizando, né? E neste caso a moça falava de coisas que
expressava coisas que deixava todo mundo abismado, né? E Kardec recebeu isso por correspondência, né? Não foi ele que descobriu a moça, e nem a moça não tinha o menor conhecimento de doutrina espírita, nunca havia estudado um livro de Kardec, desconhecia Kardec, era de uma região distante de Paris, quer dizer, não havia nenhuma ligação, nem com o espiritismo, nem com Kardec, e nem com nada desse relativo a este assunto, muito menos com o espiritualismo, né? Que um lugar afastado da sociedade, da civilização, e essa moça produzia esses fenômenos. E o que me chamou mais atenção nessa matéria é que Kardec fala e deixa bastante claro a independência, né, do espírito e da matéria, e as duas vidas que nós levamos. Uma vida como encarnados, né, aqui, ligados ao corpo físico, e uma vida no momento em que a gente deita o corpo na cama para descansar e o espírito se desprende parcialmente, né, parcialmente durante a vida, depois definitivamente, depois do fenômeno biológico da morte, né, mas se desprende parcialmente todas as noites, né, e de maneira independente vive uma vida que muitas vezes não tem nada a ver com a vida que nós vivemos, com a vida de relação, com a vida como encarnado que nós temos. Como eu sempre falo isso aqui, essa matéria de Kardec vem respaldar aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita e aquilo que a gente sempre repete aqui, né? A gente sempre fala. Então, é muito interessante. Não é muito comprido, não é muito extenso, e vale a pena a gente ler. Ele diz assim, olha que interessante, ele está comparando aqui, ele vai começar nessa parte, já está aí a 2,5 páginas falando desse caso, né? Esse caso apareceu no La Patrie, a Pátria, né? Em 28 de novembro de 1866. E relata alguma coisa assim: espera-se em Paris a próxima chegada de uma jovem originária da Souabe, cujo estado mental apresenta fenômenos que deixam muito longe os malabarismos dos irmãos Davenport e outros espíritas. Quer dizer, o cara tentou tirar uma casquinha ali, né, no espiritismo, como todo mundo fazia na época, né? E como muita gente faz, né? E naquela época era gente longe da doutrina espírita, hoje é gente de dentro mesmo, né? Que fica enxovalhando, envergonhando a doutrina espírita por desconhecimento da matéria, né? Mas lá para frente ele fala assim: segundo a escola materialista, as faculdades são o produto direto dos órgãos, para nos servir da expressão dessa escola, abre aspas, o cérebro segrega o pensamento como o fígado segrega a bile. Esse é o pensamento materialista, que quem pensa é o cérebro físico, né? E é interessante porque se a escola materialista, se os materialistas pensam assim e ensinam isso, fica provado através desse fenômeno que não. Porque o corpo dessa moça fica num estado completamente alheio à realidade, né? E expressando coisas, conhecimentos que não tem nada a ver com a vida dela como encarnada. Então fica patente as duas situações. A situação dela de encarnada é uma, e a situação dela como espírito, distante do corpo, ainda que parcialmente, é outra, completamente diferente. Ele segrega, pois, também conhecimentos, todos feitos sem o concurso de um professor, porque a moça expressava conhecimentos que desconhecia. É uma propriedade que não se reconhecia ainda a este órgão.
Nesta própria hipótese, como explicar esse desenvolvimento intelectual extraordinário, essas faculdades transcendentais, alternativamente possuídas, perdidas e recobradas quase instantaneamente, quando o cérebro é sempre o mesmo? Não é a prova patente da dualidade no homem, da separação do princípio material e do princípio espiritual? Aí, ainda nada de excepcional. Esse fenômeno é tão comum quanto o da extensão da visão e da audição. Como este último depende, pois, de uma lei, são essas leis que o Espiritismo procurou e que a observação fê-lo conhecer. A alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções, de todas as sensações. Sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, pré-existente e sobrevivente ao corpo. O corpo é o seu envoltório material. É um instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante a sua união com o corpo, ela percebe por intermédio dos sentidos. Transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro. Separada do corpo, ela percebe diretamente e pensa mais livremente. Tendo os sentidos uma importância circunscrita, limitada, né? As nossas percepções aqui como encarnados têm uma percepção muito limitada, do espírito não. As percepções recebidas por seu intermédio são limitadas e de alguma sorte amortecidas. Recebidas sem intermediário, ou seja, diretamente pelo espírito, são indefinidas e de uma sutileza que nos espanta, porque ultrapassa não a força humana, mas todos os produtos de nossos meios materiais. Pela mesma razão, o pensamento transmitido pelo cérebro é peneirado, por assim dizer, através desse órgão. A grosseria e os defeitos do instrumento o paralisam e o afastam, em parte, como certos corpos transparentes absorvem uma parte da luz que os atravessa. A alma obriga a se servir do cérebro. E a alma é o espírito encarnado, tá? Lá no começo do livro Espírito ele estabelece, né? A partir daqui a alma será o espírito encarnado. Por isso que ele está se referindo à moça, ao fenômeno em si, ou seja, a limitação que o cérebro imprime ao espírito, como a alma obrigada a se servir do cérebro, é como um músico bom diante do instrumento imperfeito. Olha o que é o espírito, gente. Olha o que é o espírito. Ele tem mil é bobagem falar, 1 milhão de possibilidades. Mas está tudo restringido, no caso, ao corpo, limitado ao corpo. Porque as possibilidades do espírito são ilimitadas. O corpo nos limita por quê? Porque nós temos que vivenciar única e exclusivamente aquela experiência que nós estamos vivenciando. A gente não pode usufruir aqui como encarnados dessas possibilidades. Isso nos atrapalharia nas circunstâncias que nós estamos vivendo para extrair dessas circunstâncias o conhecimento que nós precisamos, né? Então, olha o que deve ser os nossos espíritos, né? Nós não podemos jamais nos amesquinhar, né, diante da vida, diante dos problemas, diante das imposições que a vida nos faz. Nós temos condição para muito mais. Se nós estamos nessas circunstâncias, vivendo problemas, enfrentando problemas e dificuldades, é porque o Espírito assim pediu. Ele falou, eu vou lá e vou testar a minha capacidade de enfrentar tal problema, para ver como eu estou nesse quesito, especificamente nessa experiência, não é? A alma obrigada a se servir do cérebro é como um músico bom diante de um instrumento imperfeito. Preste atenção no que ele vai afirmar. Livre desse auxiliar incômodo, o cérebro é um auxiliar
incômodo do espírito. Ela desdobra todas as suas faculdades. Então, ele dá aqui uma amplitude muito grande, né? Ele mostra o tamanho, né? A capacidade que todos nós, desligados do corpo, temos, não é? Essa limitação é apenas imposta temporariamente pelo corpo, enquanto nós estamos aqui vivendo a vida de relação. Tal é a alma durante a vida depois da morte. A diferença. Há, pois, para ela dois estados: o de encarnação, ou de constrangimento, e o de desencarnação, ou de liberdade. Em outros termos, o da vida corpórea e o da vida espiritual. A vida espiritual é a vida normal, permanente da alma. A vida corpórea é transitória e passageira. Durante a vida corpórea, a alma não sofre constantemente o constrangimento do corpo. E aí está a chave desses fenômenos físicos, que não nos parecem tão estranhos, senão porque nos transportam para fora da esfera habitual de nossas observações. Então eu vou ler de novo, prestem atenção. Durante a vida corpórea, a alma não sofre constantemente o constrangimento do corpo. Não sofre constantemente por quê? Porque nós temos o período de sono, que nos liberta parcialmente dos constrangimentos impostos pelo corpo. E isso ele está se referindo a uma pessoa que não tem limitações, nem físicas, nem mentais. Imaginem as pessoas, os espíritos que encarnam com essas limitações. Nós temos todas as nossas faculdades, elas funcionam perfeitamente. Nós andamos, nós nos movimentamos, nós vemos, nós escutamos, enfim, nós temos e gozamos de uma liberdade muito, em relação às pessoas que têm essas limitações, de uma liberdade muito grande. Embora a liberdade do espírito seja realmente constrangida, limitada, circunstanciada pela situação em que ele está vivendo como encarnado. Então, eu vou ler novamente. Durante a vida corpórea, a alma não sofre constantemente o constrangimento do corpo. E aí está a chave, a solução desses fenômenos físicos que não nos parecem tão estranhos, senão porque nos transportam para fora da esfera habitual de nossas observações. Porque o homem se limita a observar os homens em geral, os estudiosos, os cientistas, na esfera do corpo. Não vão além, as observações dos cientistas não transcendem a essas observações que eles mesmos se impõem e se limitam. Não é? Se eles consideram o espírito, se eles passam a considerar o espírito, a resposta para um sem número de questões, de problemas, até hoje insolúveis para os cientistas, não é? Mas que não são insolúveis, na verdade. O espiritismo já deu essa chave, já deu essa solução. A solução é essa, não é? O espírito não pensa pelo cérebro, quem pensa quem pensa não é o cérebro, é o espírito. E a ciência, me parece, que já chegou a essa conclusão, que o pensamento está fora do corpo. Já li alguma coisa nesse sentido, né? Então, aos poucos, eles estão se aproximando dessa realidade. Às vezes não admite por uma questão de vaidade. Como é que vai admitir, né? Uma bobagem como essa, né? De um professorzinho francês, né? Mequetrefe, que, né? Viveu na metade do século XIX. Como é que vai admitir isso, né? Nós, né? Os supremos do saber, né? Vamos lá. São qualificados de sobrenaturais, embora, em realidade, estejam submetidos a leis perfeitamente naturais, mas porque essas leis nos eram desconhecidas. Hoje, graças ao Espiritismo, que fez conhecer essas leis, o maravilhoso desapareceu. Não tem nada de sobrenatural numa situação como essa. Apenas é uma coisa naturalíssima. É o espírito se manifestando em uma circunstância de maior liberdade através do corpo. Apenas isso. O espiritismo dá a chave, né? E de graça, barato.
né? Não tem nada de excepcional, nada de maravilhoso, nada de sobrenatural nisso, né? É uma coisa naturalíssima. Durante a vida exterior de relação, o corpo tem necessidade de sua alma ou espírito por guia, a fim de dirigi-lo no mundo. Mas, nos momentos de inatividade do corpo, preste atenção agora, a presença da alma não é mais necessária, porque o corpo está descansando, ele não tem atividade, ele não precisa do espírito. É estranho, né? A gente ficar imaginando esse tipo de situação, né? Como que o corpo não tem necessidade do espírito durante o sono? Não tem. O sono, o corpo não participa do sonho, não, ou seja, não participa das atividades do espírito durante o sono do corpo físico. Então o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que eu faço com esse copo, quando eu não preciso mais dele. Ou você faz com a sua bolsa, ou você faz com o seu relógio, ou com o seu sapato. Não, eu não vou utilizar. O que a gente faz? Vai lá, põe no lugarzinho de sempre, né? Deixa lá, até o momento que você for reutilizá-lo. A gente faz exatamente isso com o corpo. Não tem diferença nenhuma. É apenas uma ferramenta, e é uma ferramenta sofisticada, não é? As ferramentas mais sofisticadas que nós usamos, aqui como encarnados, né? O nosso computador, o nosso carro, a nossa televisão de última geração, etc. O que a gente faz? Toma cuidado, cobre, encapa, põe na garagem, né? Cerca de cuidados, não é assim? É o que nós fazemos com o nosso corpo. Então a gente deita, o espírito toma cuidado de cobrir o corpo, se agasalhar, se tiver frio e tal, acomoda o corpo na cama, e a hora que o corpinho pega no sono, ele A não ser que vai. seja doente, né? Aí já é uma outra situação. Eu estou falando em situação normal, de normalidade, né? Situação de normalidade, o espírito vaza, se manda, ele larga o corpo dele na cama, porque aquela ferramenta, embora sofisticada e muito necessária para o progresso do espírito, não tem mais necessidade. Aquela ferramenta vai descansar agora para recuperar o fluido vital perdido ao longo do dia. Vai lá recuperar, está lá descansando, recuperando, e ele vaza, ele se manda, ele vai procurar os seus interesses. Durante a noite não tem uma noite de sono tranquilo, vamos dizer assim, acorda muitas vezes, ele vai e volta. Normalmente, quando isto acontece, são por razões, muitas vezes, através das quais o espírito está ligado a interesses materiais, ou preocupações, ou algum distúrbio qualquer que ocorreu na vida dele. Uma preocupação muito forte, né, é motivo para o espírito não se desligar. Não porque ele não queira se desligar, ao contrário. Ele não pode. Ele não pode. Então ele fica como que obrigado a estar próximo ao corpo. O corpo está agitado. Você só dorme bem quando você consegue colocar o corpo na cama e relaxar. Por isso que é muito conveniente as pessoas, ao deitarem na cama, elas terem o hábito de elevar o pensamento a Deus, agradecer pelo dia, por todos os problemas que ela teve durante o dia, pedir forças e, sobretudo, pedir para estar em companhia dos bons espíritos, do seu espírito guia, para que ela possa aprender com eles a solucionar esse problema. É fundamental isso, a pessoa se habituar a fazer isso, né? Esse relaxamento, é muito importante isso. Se a pessoa não faz isso, e ela tem uma preocupação muito forte com as coisas, com o filho, com um problema de dinheiro, com um problema qualquer muito grande, uma preocupação muito grande, né? O espírito fica constrangido a estar próximo ao corpo, porque o corpo não relaxa. Para que o espírito possa se distanciar do corpo, é preciso que ele entre em estado de torpor, de relaxamento. Quanto mais profundo é esse relaxamento, quanto mais profundo é esse torpor, mais distante o espírito está. Isso é uma verdade, porque quando eu durmo bem, nossa, que eu sonho. Agora, quando eu não durmo bem, eu não sonho nada. Na realidade, a gente sonha sempre, porque o espírito não deixa de estar em atividade.
Né? O que você quer dizer é que você consegue transmitir, o seu espírito consegue transmitir muitas dessas atividades ao cérebro, para o registro do cérebro, quando isto é necessário. Quando essa lembrança é necessária, né? Quando o seu espírito entende que aquilo é necessário, ele faz filtrar pelo cérebro aquelas atividades para que, em estado de vigília, você consiga se lembrar disso. Normalmente, quando nós deitamos na cama e nós não nos lembramos de nada, é porque o espírito esteve em atividades que não correspondem à vida de encarnado. Não, a vida de encarnado. As atividades dele são extra vida de encarnado. E ele não tem que se lembrar mesmo. Não é conveniente que se lembre. Por isso que os espíritos ensinam no livro dos espíritos que o espírito que tem uma vida boa, que procura ter uma vida equilibrada, ele encontra ao desencarnar trabalhos realizados. Imagine, ele encontrar um trabalho que ele realizou durante o sono do corpo físico. A gente nem sabe se está realizando ou não esse trabalho, nem sabe. E você pode, ao desencarnar, encontrar, tá vendo? Esse trabalho aqui você realizou ao longo da sua encarnação, durante o sono do corpo físico. Não é? Então veja como é importante a gente estar bem, estar relaxado, estar conectado com os bons espíritos, com o Criador, com uma consciência limpa. Isso é que faz com que o espírito, que o corpo possa relaxar ao ponto de permitir que o espírito voe, por assim dizer, vá longe. Né? Isso é extremamente importante. No caso, a Yara falou de se estiver doente, enfermo, alguma coisa assim, aí ele não, enfermo principalmente. Enfermo principalmente. E se você estiver muito bem, tá bem e tal, relaxou, dormiu profundamente e tal, e foi embora. E o seu corpo for ferido de morte, imediatamente seu espírito volta para estar presente no momento do desencarne. A presença do espírito é quesito fundamental, sem o qual não acontece o desencarne. Então ele vai estar perto. No caso de uma operação, de uma doença profunda, de um tratamento hospitalar, invariavelmente o espírito fica próximo do corpo, cuidando dessa ferramenta sofisticada que é o corpo. Mas na maior parte do tempo, na maior parte da vida, o espírito está distante do corpo durante o sono do corpo físico. Ele vai procurar os seus interesses como espírito. Ele vai dizer aqui, ele vai falar aqui, quer ver? É muito interessante essa matéria aqui nesse aspecto. Então ele diz assim: durante a vida exterior de relação, o corpo tem necessidade de sua alma ou espírito por guia, a fim de dirigi-lo no mundo. Mas nos momentos de inatividade do corpo, a presença da alma não é mais necessária. Dele se liberta, sem, no entanto, deixar de estar-lhe presa por um laço fluídico, que a chama, desde que a necessidade de sua presença se faça sentir. No caso de um problema qualquer, uma necessidade qualquer, como o fluido, ele se comunica rapidamente com o espírito, então o espírito recebe a mensagem imediatamente, mais do que imediatamente, né? Ele retorna. Nesses momentos, ele recobra em parte a liberdade de agir, os momentos que está distanciado do corpo, e de pensar, da qual não gozará completamente senão depois da morte do corpo, quando dele estará completamente separada. Essa situação foi espiritualmente e muito veridicamente descrita pelo espírito de uma pessoa viva que se acompanhava de um balão, que se comparava a um balão cativo, e por um outro, o espírito de um idiota vivo que dizia ser como um pássaro preso pelo pé. Isso está escrito na Revista Espírita de 1860. Não é? Essa mulher que fala, uma pessoa, né, viva,
que fala como você se sente no momento do sono, como um balão cativo, um balão preso a um poste, né? Um balão ligado por um cordão a um poste. Ele está lá voando, mas ele está preso, não tem como se libertar definitivamente. E de um idiota que não tem consciência nenhuma da vida, né? Que sentia como um pássaro preso pelo pé. Olha que interessante, como é a descrição, é o que o espírito sente, é o que nós sentimos todas as noites. Ele vai descrever melhor agora. Esse estado que chamamos emancipação da alma ocorre normalmente e periodicamente durante o sono. Só o corpo repousa para recuperar suas perdas materiais, mas o espírito, que nada perdeu, aproveita esse descanso para se transportar onde quer. Além disso, ocorre excepcionalmente todas as vezes que uma causa patológica ou simplesmente fisiológica produz a inatividade total ou parcial dos órgãos, da sensação e da locomoção. É o que se passa na catalepsia, na letargia, no sonambulismo. O desligamento, ou querendo-se a liberdade da alma, é tanto maior quanto a inércia do corpo. A inércia do corpo é mais absoluta. É por essa razão que o fenômeno adquire o seu maior desenvolvimento na catalepsia e na letargia. Então, quanto maior a inércia do corpo, quanto mais parado está o corpo, maior é essa atividade do espírito. Por isso que eu falei da necessidade do relaxamento total do corpo para que o espírito possa se libertar. Nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas podendo se exprimir assim pelos sentidos psíquicos. Ele chama de sentidos psíquicos nada mais que os sentidos do espírito, né? Livre, parcialmente, ainda que parcialmente, do corpo. A percepção dele, do espírito, é muito maior. A capacidade de perceber as coisas é muito maior. É porque suas percepções ultrapassam os limites comuns. O que ele chama de limite comum? Os limites impostos pelo corpo quando nós estamos aqui vivendo a nossa vida de relação. Seu pensamento age sem o intermédio do cérebro. É por isso que ela desdobra as faculdades mais transcendentais do que no estado normal. Tal é a situação da jovem B, ele coloca abreviado, né, dessa jovem, que está sendo descrito o caso dela aqui. Também disse ela com razão que, abre aspas, ela falando, quando passa da vida comum a esse modo de vida superior, parece-lhe que um véu espesso cai de seus olhos, fecha aspas. É assim que ela se sentia. De posse do corpo físico, era como se um véu tampasse a visão dela. Longe do corpo, é como se esse véu descesse. Tal é também a causa do fenômeno da segunda vista, que não é outro senão a visão direta pela alma. Da visão à distância, que resulta no transporte da alma ao lugar que ela descreve, da lucidez sonambúlica e etc. Quando Luiz B. vê as pessoas vivas, os estragos do tempo desaparecem e, tendo-se perdido algum membro, subsiste ainda para ela. A forma corpórea permanece integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. Uma pessoa que encarnada, ela está sem uma perna, quando é a Luiz e vê a pessoa em estado sonambúlico ou estado de catalepsia, ela vê a pessoa com a perna. Por quê? Porque o fluido nervoso, para o espírito, como o espírito cria com o pensamento, através do fluido nervoso ele cria a perna também. Não é? É interessante isso, né? A forma corpórea permanece integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. Abre aspas. Se ela aliás, fecha aspas. Se ela visse simplesmente o corpo, vê-lo-ia tal qual é. O que ela vê é um envoltório fluídico, ou seja, o perispírito. O corpo material
pode ser amputado, o perispírito não. Não o é. O que se designa por fluido nervoso não é outro senão o fluido perispiritual. Ela vê também aqueles que estão mortos. Deles resta, pois, alguma coisa. Que ela vê? Ou que vê ela? Se estão mortos e ela vê, ela está vendo alguma coisa. O materialista não admite a existência de outra coisa, como é que ela vê alguma coisa? E relata que está vendo. Isso não pode ser o corpo que não existe mais. No entanto, os vê com uma forma humana, igual a que tinham quando vivos. O que ela vê é a alma revestida do seu corpo fluídico ou perispírito. As almas sobrevivem, pois, ao corpo. Não são, pois, seres abstratos, centelhas, chamas, sopros perdidos na imensidão do reservatório comum, mas seres reais, distintos, circunscritos, individuais. Se ela vê os mortos como os vivos, é pois porque os vivos têm, como os mortos, o mesmo corpo fluídico imperecível, ao passo que o grosseiro envoltório material se desfaz na morte. Ela não vê as almas perdidas nas profundezas infinitas do espaço, mas em meio a nós, o que prova a existência do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos sem disto desconfiar. Tais revelações não dão seriamente para refletir? Quem pode dar tais ideias a essa jovem? A leitura das obras espíritas, ela não sabe ler. Nem ler ela sabia. Como é que ela pode ter lido obra espírita para ter esse tipo de ideia? Essa ideia não era uma ideia adquirida como encarnada. Era uma ideia do espírito. Ou seja, não é aquela ideia do espírito, ela relatava aquilo que ela efetivamente, verdadeiramente via. Não é? A convivência com os espíritos, deles não ouviu falar. Ela era católica, frequentadora de igreja na vila que ela morava. É, pois, espontaneamente que descreve todas essas coisas. É o produto de sua imaginação, mas ela não está só. Milhares de videntes disseram e dizem todos os dias a mesma coisa. Isso do qual a ciência não desconfia. Ora, foi desse concurso universal de observações que o Espiritismo deduziu a teoria. A ciência procurará em vão a solução desses fenômenos enquanto fizer a abstração do elemento espiritual. Porque ali está a chave de todos esses pretensos mistérios. Que ela o admita, não fosse senão a título de hipótese, e tudo se explicará sem dificuldade. As observações dessa natureza sobre sujeitos como Luiz e B exigem muito de tato e de prudência. Não é preciso perder de vista que nesse estado de excessiva suscetibilidade, a menor comoção pode ser funesta. A alma, feliz por estar livre do corpo, a ele não se prende senão por um fio, que um nada pode romper sem retorno. Em semelhante caso, a experiência feita sem comedimento podem matar. Olha o estado que ela ficava de liberdade do corpo. Era tamanha a liberdade, ou é tamanha a liberdade que um encarnado vive, quando vive uma experiência como essa, que ele pode não querer voltar para o corpo. E um não, ou um senão qualquer, pode causar o desencarne de um encarnado como esse, porque não quer voltar para o corpo. Está feliz, está tranquilo, está sossegado, livre do corpo. Vai querer voltar para o corpo? Eu fico imaginando essa questão. Tem consequência isso? Hã? Isso tem consequência? Claro, evidente que tem consequência. Evidente, não é para desencarnar. Evidente que tem consequência. Então quem promove um fenômeno como esse, ou quem observa um fenômeno como esse, tem que ser muito prudente, muito comedido. Tem que ter muita prudência, conversar com o espírito,
alertá-lo para o fato de que aquilo é um fenômeno que ele está vivendo, um fenômeno que ele está encarnado, que ele tem responsabilidade. Você conversa com uma criança que não sabe muito bem aquilo que está fazendo. Porque quando a pessoa não está preparada para a liberdade, como é que ela usa a liberdade? Normalmente, mal. Né? Eu fico muitas vezes imaginando, né, o que é a liberdade para o espírito. E eu fico pensando, quando eu ia fazer palestra aqui no CR, né, no Centro de Ressocialização de Jaú, uma vez eu entrei dentro de uma cela daquela para ver como é que era a cela, eu estava aguardando abrir o portão para poder sair. Eu tinha feito uma palestra e o guarda não estava. Tem duas grades, uma grade que você entra para dentro do presídio, aqui tem um espaço, tem uma outra grade que dá para o portão. Então você tem que abrir essa, fecha essa, você fica naquele meio, ele abre aquela outra e você tem acesso à rua, ao pátio do estacionamento do presídio, né? Eu estava ali aguardando, chamei, mas ninguém atendeu. Fiquei ali uns 5 minutos aguardando, ninguém apareceu. Tinha uma cela onde eles faziam ali a triagem, né, dos presos, né, para saber que tipo de crime tinha cometido, para destinar o preso a determinada cela. Falei, vou entrar para ver como é que é esse treco aqui. Uma cela relativamente grande, mais ou menos o tamanho desse espaço onde nós estamos aqui, com 3 beliches desse lado, 3 beliches do outro e um banheiro no canto. Né? Só de ficar ali dentro, a porta aberta, não estava fechada, só de se imaginar fechado num lugar daquele, já dá para você começar a ficar assim, oprimido. Só de se imaginar fechado num lugar daquele. Então eu fico imaginando, um sujeito que cumpre 10, 15, 20, 30 anos de cadeia, como foi o caso do Chico Picadinho e de outros, né, Bandido da Luz Vermelha, né, que ficaram muito tempo na cadeia. O que é sair da prisão para a liberdade? O significado disso para essa pessoa. Imagino que a gente pode fazer um esforço de imaginação, né, e chegar à conclusão de que ele deve ter, uma pessoa que sai depois de 10 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, deve se sentir muito bem, né? Muito bem, por estar livre, né? Eu fico imaginando o que é isso, né? Elevado ao grau de liberdade total, o que é isso para o espírito. É muito mais do que você ficar 30, 40, 50, 60 anos na cadeia do corpo e se libertar, e gozar da liberdade total, né? Porque aí você está em posse de todas os seus atributos, de todas as suas qualidades. Faculdade total de pensar, a faculdade total de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, né? Porque a gente não percebe muitas vezes as coisas, né? A gente tem faculdades que nos limitam, né? Se muitas vezes você está fazendo uma coisa aqui, o pessoal fala, você não viu o que aconteceu aqui do seu lado? E a gente não vê, né? E a pessoa que está observando aquilo vê, mas você que está entretido com uma determinada coisa e centrando todas as suas faculdades naquilo que você está fazendo, você não percebe o que acontece do seu lado. Já não acontece assim com o espírito, porque o espírito é como este microfone. Este microfone, ele é acho que é esse o nome, omnipresente, ou capacidade omni alguma coisa. Omni significa geral. Então ele capta a voz. É interessante, depois a gente vendo, não sei se vocês já viram o vídeo das nossas reuniões, com essa porcariazinha aqui, capta a voz de todo mundo que está na reunião. Qualquer um que fale aqui, por mais distante que seja dele, ele capta. Então, isto aqui, mal comparando, ou minimamente comparando, significa, em termos menores, aquilo que é o espírito em termos maiores, mais amplos. Então, é isso que acontece com a nossa visão. Nós vemos em todas as direções e percebemos todas as coisas em todas as direções, ouvimos em todas as direções e percebemos as coisas em todas, sentimos as coisas em todas as direções e percebemos as coisas em todas as direções, etc. E à medida que o espírito vai progredindo, quanto maior é o progresso do espírito, maior é essa capacidade de perceber, de ver, de se envolver, né? De expandir o pensamento. Por isso que muitas vezes parece que um espírito ele está presente em diversos lugares ao mesmo tempo, porque como ele expande o pensamento, ele irradia o pensamento para diversos lugares ao mesmo tempo, ele tem essa capacidade, porque ele desenvolve isso,
né, com o desenvolvimento, com o progresso do espírito, ele parece estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas não é o pensamento dele que se irradia para diversos lugares, né? Então eu achei muito interessante essa matéria, por isso que eu quis dividir, né, e ler para todo mundo poder tomar consciência, porque é uma coisa que mostra para a gente que ainda bem que a nossa vida é muito limitada no corpo, né? Nós estamos aqui por algum tempo, né? Estamos encarcerados no corpo, exilados da nossa verdadeira pátria, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, vivendo uma circunstância limitada, porque nós pedimos por esta experiência, por este momento, né? Mas sabemos que mais dia, menos dia, estaremos na pátria espiritual, vivendo com maior liberdade, gozando de uma situação melhor, se nós nos empenharmos em melhorar cada vez mais, vivendo essa vida da melhor maneira possível, né? A minha cunhada está internada porque o senhor descobriu câncer, né? Eu tinha uma senhora, eu acho que 3 dias com ela no hospital, no mesmo quarto, 85 anos lá. E daí, ontem eu fui visitar ela, ela falou, eu já tinha outra senhora no lugar, e disse que essa senhora, no começo da semana, desencarnou. E durante todo o dia ela falava o nome de uma pessoa. Ela chamava, falava, e a filha estava junto, e daí a minha cunhada falou, quem é essa pessoa que ela tanto fala? Eu falei, é uma prima, que ela era muito apegada, mas já faleceu, né? Já faz algum tempo. À noite foi quando ela chamou, foi quando ela desencarnou. Foi nesse dia. Tem alguma coisa? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Quando as pessoas estão mais próximas do desencarne, o espírito, dependendo do tipo de pessoa, da vida que a pessoa viveu, o espírito se distancia do corpo, né? Ele está próximo do corpo, ligado ao corpo ainda, mas há relatos dos espíritos superiores que, dependendo da qualidade que a pessoa deu à vida dela, qualidade moral, né, comportamento moral da pessoa, quando o corpo dá o último suspiro, o espírito já está desligado do corpo. Então você imagina, o corpo vai se desligando, ele fica com o pé na vida material, na vida de encarnado, e com o pé no mundo espiritual. Então a gente pode dizer que ali naquele momento ele está vivendo as duas vidas. Se relaciona com os espíritos que ama, porque os espíritos que ama vêm neste momento, estão presentes, estão juntos, né? Querem ajudar, querem dar a sua colaboração, a sua ajuda, para que o desencarne seja o momento dessa mudança seja o mais suave possível, essa transição seja suave e o despertar seja feliz. Então, ao despertar, quando você vê quem você ama do seu lado, é muito bom, né? Você está vendo gente que você ama, ou seja, você está entre aqueles que você ama. Ao passo que, quando você acorda num lugar estranho, ou que é estranho para você e que é agressivo, você não se sente bem, você se sente acuado, né? E o contrário não, o contrário é muito melhor. Então, os nossos parentes encarnados vêm sim, vêm ajudar, vêm colaborar, vêm, porque sabem que eles também passaram pela mesma situação e precisaram dessa situação, dessas pessoas à sua volta para lhe dar um momento mais feliz, mais tranquilo, né? Então eles vêm. Então é por isso que a pessoa começa a perceber. Meu sogro relatou isso de uma maneira tão natural e tão patente, deixou claro. Cheguei na casa dele um dia e ele falou, ainda bem que você veio. Mas por que, seu Oswaldo? Ele estava bem também. Não, ele estava bem. Ele estava bem, ele estava encarnado. Né? Ele estava encarnado. Ele desencarnou logo depois, né? Não demorou muito para desencarnar. Ele falou assim, eu falei, por que, seu Oswaldo? Porque você precisa me levar para minha casa. Mas como, seu Oswaldo? Não, essa não pode ser a minha casa. Minha casa deve ser outro lugar, porque está cheio de gente estranha aqui. Cheio de gente estranha, um monte de gente estranha aqui. Eu falei, seu Oswaldo, manda esses caras embora. Ele falou, não, eles são gente boa.
São alegres. São alegres. Você entendeu? Então, ele estava estranhando o fato daquelas pessoas estarem lá. Quer dizer, eles estão aqui, são boas pessoas, mas aqui não é o meu lugar. Eu não estou no lugar. Minha casa não é assim. Minha casa é diferente. Viu a primeira mulher dele? Viu a Dona Lídia, né? Que ele chamava ela sempre de Dona Lídia, essa primeira esposa dele, com o qual ele teve 3 filhos, né? São irmãos por parte de pai da Yara. E quer dizer, ficou. Estava na casa dele, ele estava na casa dele, ele estava em casa, na casa dele, e começou a relatar esse tipo de situação. Aí depois Não? ele falava, por que eu estou falando essas bobinas? É assim, ele falava. Olha só como é. Então você vê a confusão, né? Confusão. Ele falava, você sabe. Vê a confusão que cria essa confusão, porque ele era um homem bom, ele era um homem que tinha bons princípios, foi um bom pai, foi um excelente funcionário público, ele era o chamado Barnabé, funcionário que fazia tudo, trabalhava em tempo integral e ganhava pouco. Ele foi o verdadeiro, entendeu? Ele era o faz-tudo lá na delegacia de ensino, onde ele trabalhava, ele era o faz-tudo. Até trocar óleo de carro ele trocava, né? Então era um cara bom demais, bom que as pessoas abusavam dele, né? Então, chega próximo do desencarne, ele desencarnou com quase 90 anos. 89, né? 89 anos. Quer dizer, desencarnou por causas naturais, pela falência dos órgãos. Então, esse é um caso que a gente pode garantir que antes do último suspiro já tinha se mandado. Com certeza absoluta. Porque já começou a dar sinais de distanciamento, de viver, né? Um pé no mundo espiritual e um pé ainda, né, no mundo material. Tá? Então isso é uma coisa muito natural, que as pessoas não levem, acham não, que isso é alucinação, a pessoa está alucinando, tá, né, tá caducando e tal, mas não é não. Eu falei pra minha cunhada, porque ela, como foi de madrugada, ela acordou assustada, eles foram Desfibrilador, é isso mesmo. Nossa, deram 3 choques daquele, ela pulava assim e tal. Mas não teve jeito. O coração fibrila, ele faz isso, ele não consegue bater. Ele não faz isso. Ele só faz isso. Ela estava bem debilitada, ele estava com pneumonia. Assim, bem... Falência dos órgãos mesmo. Então, Morte natural. aí eu falei pra ela comentou, né, que ela chamava uma pessoa e eu falei, ela já está aqui. Daí ela ainda falou, nossa, mas é uma frieza, porque a filha saiu e o médico saiu e falou, e a enfermeira falou, olha, levanta, seja firme que você precisa descer e fazer os papéis. Mas é. Qualquer enfermeiro falou assim, pega as coisas dele e bora embora, porque a gente vai fazer tudo, vai fazer papelado, vai tratar. Que nem o meu pai, ligado no Botucatu, Cata as coisas. eu atendi, você não pergunta nem quem era, o que você é da pessoa, não. É aqui no Hospital do Botucatu, ele não pode ir pra lá. Assim, falei pra ela, isso pra eles é a coisa mais normal do mundo num hospital. Dependendo da pessoa. O ocidental, ele se prepara para a vida, mas não se prepara para a morte. Esse é o grande equívoco que nós cometemos. A morte, ela faz parte da nossa natureza, a natureza animal. Ela faz parte, ela faz parte, inclusive, do contexto da nossa existência. Então, as pessoas vão, num determinado momento, desaparecer. Elas vão deixar de existir nesse mundo. E nós não nos preparamos para isso. Nós entendemos a morte de uma forma muito equivocada, como algo tétrico, como algo sobrenatural, como algo muito ruim. E não é, é o contrário. É o contrário, é uma coisa muito boa. Como é que alguém pode desejar que uma pessoa esteja encarcerada numa prisão e não seja libertada? É até egoístico da nossa parte não querer que as pessoas desencarnem. É o contrário. O Criador está dando o seguinte recado: olha, essa pessoa já cumpriu o seu tempo na Terra. É difícil pra gente entender,
Mas precisa entender, é necessário. Nós temos que ter esse entendimento. E entender que, embora isso, em que pese toda a dor da separação, é um espírito que está sendo libertado do corpo, do cativeiro da matéria. Essa é a realidade. Entendeu? Mas nós temos que nos alegrar. Saiu da prisão, saiu da cadeia. Está livre. Aquela questão, ontem eu estava pensando nisso. Todo mundo fala, né? O sujeito desencarna e fala, nossa, descansou. A gente sabe que o espírito não descansa, ele vai estar em atividade, né? Mas a gente pode entender que não está de todo errado dizer assim. Porque ele está descansando do corpo físico, sim. É a mesma coisa que você carregar uma vida inteira, ou uma boa parte do dia, vamos colocar assim para entender melhor, pega 3 saquinhos de arroz, 10 quilos cada um, 5 quilos cada um, né? 15 quilos, põe 15 quilos no braço e anda metade do dia com 15 quilos no braço. A hora que você pegar aqueles 15 quilos e colocar em cima de algum lugar, como é que você vai se sentir? Que bom, hein? Eu acho que você pode multiplicar isso por 1 milhão, é mais ou menos a sensação que a pessoa tem ao desencarnar. Ficar oprimido naquilo. Carregando o fardo da matéria, como os espíritos falam. Esse é o termo que os espíritos superiores usam. O fardo da matéria. Né? Não é pegar 3 saquinhos, não é carregar um fardo? Ou 3 fardos? Carregar 3 fardos. Né? Então você imagina. Vivenciar as turbulências da matéria. Além de você ter que vivenciar as vicissitudes impostas pelo corpo. Doença, dor, miséria, fome, violência, guerra, enfim, tudo aquilo que compõe o pacote, né, do ingresso nesse mundo, né, que compõe, né, quando você compra o pacote, você recebe o pacote integral, né, você vai encarnar, tem certeza que você vai encarnar lá? Então saiba que o pacote vai chegar pronto, né, não adianta não querer viver o pacote. Como a gente compra um pacote turístico, e está incluído visita ao centro da cidade, ao museu, não sei daqui, você compra um pacote, né? Então é mais ou menos isso. Mas é a realidade. É a realidade. O meu pai, quando desencarnou, a Yara estava junto, ele estava, colocaram no caixão para sepultar e a gente ia passar a noite velando ele. Ficamos eu, você, só nós dois, né? Falei, eu vou ficar com meu pai e tal, né? Mas veio o cara arrumar, né? Era umas 9, 10 horas da noite, veio o cara arrumar o caixão. Então eles enchem de flor o caixão e tal, né? Então ele estava, a cabeça dele aqui, o que eu fiz? Eu botei o braço em volta da cabeça dele, falei, você coloca a flor em volta do meu braço. Não coloca a flor perto da cabeça dele. Eu sabia que ele não ia gostar. Aquilo incomoda, o espírito está ligado. Ele está percebendo o que está acontecendo. Depois, um espírito que se manifestava através da mediunidade da minha mãe, disse, olha, ele lhe agradece muito pelo que você fez. Olha que interessante. Desencarnado já. Ou seja, o corpo estava lá, estava sendo velado. Mas o espírito está ligado ainda. Não foi totalmente desligado. É um processo que muitas vezes demora um determinado tempo. Sobretudo, segundo a maneira de pensar de cada um. Se o espírito tem uma intimidade maior com esse assunto, fica mais fácil o desligamento, né? Mas meu pai não tinha essa intimidade. E eu, sabendo disso, o que eu fiz? Coloquei o braço ali, falei pro cara, você coloca a flor, quer dizer, a cabeça dele ficou totalmente longe daquelas flores, né? Ele não ficou incomodando ele. Eu lembrei que o senhor comentou, quando alguém desencarna, sobre já se desfazer dos bens, né, da pessoa, logo já se desfaz, e isso às vezes a pessoa não se sente bem. E conversando com uma pessoa que perdeu a esposa, ele falou, tá tudo lá. Aí eu falei, tudo tem seu tempo. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Precisa ver qual é o grau de apego que a pessoa tem com determinados objetos. Às vezes tem um objeto que veio da mãe, da avó, entendeu? Tem um relógio em casa. Eu, quando fui entregar o convite de casamento para minha tia-avó, em Ribeirão Pires, é uma cidade próxima da Grande São Paulo, eu tinha visto esse relógio jogado atrás da casa, num corredor.
no meio das porcariadas lá. Era um relógio que foi da minha tataravó. E eu gosto muito de relógio antigo, sabe? E eu falei para minha tia, tia, dá esse relógio para mim. Tia Rosinha era o nome dela. Ela falou, não, qualquer hora eu te dou. E eu fui levar o convite de casamento para ela, estava lá o relógio. Ela falou, no dia do seu casamento eu vou te dar ele de presente. E de fato ela deu mesmo. O que eu fiz? Eu limpei, arrumei, mandei fazer a parte de cima, porque foi jogado, quebrou uma parte que tem em cima. O vidro rachou? O vidro rachou, porque eu mandei um cara fazer, o cara não fez mal feito, acabou rachando o vidro. Eu estou para mandar recuperar o vidro dele, que tem um cara que faz. E mandei arrumar a máquina, o mostrador, fiz um monte de coisa nele. Faz 40 anos que esse relógio está comigo. Foi da minha tataravó, ou seja, tataravó, bisavó, avó, mãe e eu. Faz 5 gerações que esse relógio está na família. Então é uma coisa que a gente tem em cima. O valor monetário, que ele pode, por mais que ele valha, jamais eu vou me desfazer de um objeto como esse. Então, a gente acaba, eu não tenho apego nenhum, se amanhã depois esse relógio desaparecer, não vai ser por isso que eu vou lastimar, né? Desapareceu, paciência, né? Mas o que eu quero me referir é o seguinte, às vezes, dependendo da maneira da pessoa pensar, aquele objeto é um objeto de estima da pessoa. A pessoa o espírito está apegado pelo pensamento àquele tipo de objeto que foi do tataravô, do avô, do bisavô, e tal, uma coisa que ele usava, que minha lembrança dele é a única coisa que eu tenho para lembrar. É como se realmente o objeto fosse razão para a gente lembrar de alguém, né? Mas há espíritos que se ligam muito a esses objetos. Então é necessário saber qual é o grau de apego para você se desfazer ou não. Ou como a pessoa pensava em relação às coisas materiais. Se é uma pessoa desapegada, sem problema, você pode dar tudo que for, sem problema nenhum, entendeu? Mas se é uma pessoa apegada, que tem alguma certa relação mais íntima com o objeto, é conveniente esperar algum tempo, ou talvez até anos, dependendo do caso. Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos encerrar então? Muito bem. Tem alguma pergunta pela internet? Não. Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus. Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia da humanidade. E juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade e o vosso amor, Senhor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, pelos médicos, enfermeiros, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos internados nas UTIs dos hospitais, pelos moribundos, pelos que desencarnaram nas últimas horas,
E aqui, com a permissão dos companheiros, eu quero fazer um parêntese e pedir e vibrar amor ao meu querido primo Antônio Gutierrez, que desencarnou nas últimas horas, e enviar a ele as nossas humildes vibrações, pedindo às equipes encarregadas do desligamento desse espírito do seu corpo, que eles possam ser exitosos e que a transição e o despertar desse nosso irmão seja bastante feliz. Vibrar pelos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo essa orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis. Pelos irmãos que perdem suas vidas todos os dias no cumprimento dessa tarefa, seus lares e seus familiares. Vibrar pelos nossos queridos e amados que estão em estado de erraticidade, desejando que todos estejam bem e em paz. Que eles recebam as nossas humildes, mas sinceras vibrações de amor e de carinho. Vibrar para todos os lares, pelos lares daqueles que estão à nossa volta, vizinhos, amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, todos aqueles que fazem parte indiretamente de nossas vidas, pelos nossos concidadãos aqui da cidade de Jaú, pelas autoridades da nossa cidade, pelas autoridades brasileiras, nosso presidente, seus ministros, que na Praça dos Três Poderes em Brasília possa reinar a presença dos bons espíritos, afastando e neutralizando a ação dos maus espíritos, inspirando o nosso presidente e as autoridades brasileiras a fazerem o melhor por esta nação. Vibremos pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos tios, primos, nossos pais, irmãos, cunhados, enfim, todos aqueles que fazem parte dos nossos familiares, da nossa família, e pela nossa parentela espiritual, dos quais nós não temos a lembrança, mas com certeza amamos e somos muito amados. Vibremos pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha,
os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nesta incursão mental e que possa ser retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, que haja equilíbrio, que haja paz, que haja bom entendimento, fraternidade, amor, respeito na acepção mais ampla dessa palavra e fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós humildemente vos pedimos mais uma vez por nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Orienta o nosso coração para que as nossas decisões sejam tomadas com boa qualidade moral, que nós procuremos sempre preservar o bem, o bom comportamento nas nossas vidas. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.